Evangelho de João, capítulo de número 4, nós iremos ler, neste primeiro momento, do verso 1 até o verso 18. Depois nós iremos avançar um pouco mais na leitura. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Vamos ler o verso 4? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos orar. Ó Deus, tua palavra é viva, eficaz. Tua palavra tem operado ao longo da história da igreja. Pedimos que novamente o Senhor nos visite com a tua graça, alimentando a nossa vida, vendo a pessoa preciosa do teu Filho Jesus Cristo, e como que o teu Filho transforma vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos faz parte de um diálogo, e o diálogo continua. E eu quero agora convidá-lo a continuar comigo a leitura. E nós vamos de forma alternada, do verso 19 ao verso 30. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo?
Queridos, esta é uma das conversas mais cativantes que nós encontramos na Escritura. E conversas é algo maravilhoso, você ouvir pessoas conversando assuntos interessantes, né? E nós temos acesso aqui a uma conversa que se deu apenas entre Jesus e a mulher. Os discípulos não estavam lá, eles chegam no final. Você viu logo no início que eles tinham saído para comprar alimento. E quando eles voltam, eles tomam um susto ao verem Jesus conversando com a mulher. E logo em seguida a mulher então vai para a cidade. E os discípulos chegam com alimento. E aí começa uma nova conversa de Jesus com os discípulos. Mas essa conversa tão profunda entre Jesus e esta mulher, aprove ao Espírito Santo registrá-la para nós, através do evangelista João. Embora ele não tenha visto, não tenha ouvido a conversa, mas de alguma forma o Espírito o habilitou a registrar, possivelmente conversando com o próprio Jesus, e o próprio Jesus contando daquilo que havia acontecido nessa conversa com esta mulher. E anos depois o Espírito o faz lembrar e registrar no Evangelho. E quando a gente olha para um texto como esse, e esse é um texto muito rico, inclusive de uma área que nós chamamos de teologia sistemática, que é a área em que você agrupa assuntos, temas, dentro de versículos que percorrem as Escrituras. Então quando você vai falar, por exemplo, de culto, aqui está o texto-chave para isso. Quando você vai falar de adoração, quando você vai falar da figura de Cristo, aqui está um texto-chave sobre isso em uma parte. De tal modo que nessa noite eu quero fazer um voo com você, na conversa como um todo. Eu não vou aqui descer a detalhes em algumas dessas partes, talvez domingo que vem eu volto a esse mesmo texto, e aí olho para ele sob um novo ângulo, mas nessa noite o que eu quero que a gente veja é a conversa como um todo. O que esse diálogo nos ensina? E alguns passos desse diálogo que são importantes para nós. Então uma conversa extremamente cativante, que cativou o coração desta mulher e cativa os nossos corações ao longo da história. E a primeira lição, que essa história é tão marcante, esse diálogo é tão marcante, por causa dos personagens aqui envolvidos. Jesus e a mulher samaritana. Isso causa um espanto, inclusive na própria mulher. A própria mulher toma um susto quando Jesus se volta para ela e diz para ela: dá-me de beber. Não é comum esse tipo. Começa a história com algo estranho acontecendo, a mulher assustando de Jesus tocar nesse assunto, e termina com os discípulos chegando e achando estranho Jesus conversando com ela. Embora os discípulos não tenham coragem de interrogar Jesus por que ele está fazendo isso, mas causa escândalo neles. Esta não é uma conversa normal de acontecer. Os personagens aqui não são normais. Um deles é a conhecida como a mulher samaritana. E por que então que causa todo esse contraste entre Jesus e a mulher, todo esse escândalo dos dois estarem conversando? Porque aqui tem várias barreiras que existia, que não possibilitaria que essa conversa se desse. Existia a barreira racial. A mulher diz: sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana. E o ponto está, judeu e samaritano. E eles não se dão bem. Desde o século VIII a.C., o Império Assírio entrou no Reino do Norte. Israel, existia 12 tribos, as tribos do Norte, 10 delas, seguem um rei, 2 seguem outro rei, você tem a divisão do reino. E aí no século VIII a.C., a Síria invadiu o norte, invadiu Israel. Por causa dos pecados do povo de Deus, eles foram entregues nas mãos de um colonizador terrível. E que dentre várias práticas de tortura, existia a ideia de quebrar a cultura. E para isso era necessário misturar raças. Então a Síria trazia povos de vários lugares. E levava povos de outros lugares. E fazia uma mistura. Judeus começou a casar com cananeus, casou com os povos que a Síria trouxe.
e não tinha mais uma linhagem judaica. Passou a ter uma linhagem misturada. Daí veio a expressão samaritanos. Eles não são considerados judeus pelos judeus. Eles são colocados como pária de não há relacionamento entre eles. Para você ter ideia, tinha um rabino que ele escreve a seguinte frase: aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come carne de porco. Você diz, que bom, né? Carne de porco é bom. Não, mas calma, é um judeu. Carne de porco é algo impuro, imundo. E ele está dizendo, quem come o pão do samaritano, quem come com ele à mesa, quem pega das coisas dele, é como se comesse porco. Isso é um líder judaico, um rabino, escrevendo sobre samaritanos e o relacionamento. Por isso que essa mulher diz, como sendo tu judeu, está pedindo de beber água para mim? Eu sou uma mulher samaritana. Vocês se acham os puros, vocês se acham os perfeitos, vocês nos veem como seres de outra categoria. Então essa é uma conversa que envolve uma samaritana. Mas essa é uma conversa que envolve quebrar a barreira de gênero. Não só samaritana, mas não era comum que um homem conversasse com uma mulher em público, se não houvesse um relacionamento maior. Um rabi nunca conversaria sozinho com uma mulher. Por isso que quando você olha João capítulo 4, olha lá o finalzinho, verso 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram, vamos ler, de que estivessem falando com uma mulher. Aqui ele nem cita se é samaritano ou não, só o fato de ser uma mulher já fez eles dizer, como que ele está conversando com uma mulher em público assim? E há uma barreira moral sendo quebrada. Esta mulher está indo buscar água, meio-dia. Se você sabe, você vive em Colatina, o que é o sol de meio-dia em Colatina, né? Esse não é um horário normal de buscar água no poço. Aliás, só tem ela buscando água no poço. As mulheres iam em bandos buscarem água. Eram grupos de mulheres que saíam para fazer isso. Quando você vai lá e vê Jacó chegando num poço, tinha várias que vão nesse processo. Mas aqui, essa mulher vai sozinha, vai num horário totalmente estranho, meio-dia, porque esta mulher é uma marginalizada moralmente. À medida que a conversa avança, você descobre que essa mulher tinha tido vários homens. Ela não era gente que era bom as mulheres idôneas andar junto. Era gente que tinha um passado feio. E Jesus está lá com esta mulher conversando. Jesus quebra também a barreira cultural. Samaritanos e judeus não podiam usar os mesmos utensílios sem que o judeu fosse considerado um impuro. Só para você ter uma ideia, havia um ditado que o judeu fazia uma oração pedindo 3 coisas, agradecendo a Deus 3 coisas, melhor dizendo. Agradecia a Deus por não ter nascido um samaritano, por não ter nascido gentil e por não ter nascido mulher. É um tipo de oração muito preconceituosa. E desses 3 itens a mulher enquadrava em 2. Mulher e samaritana. Interessante você perceber ainda que esse relato está no capítulo 4, que abre uma história contrastando com o capítulo 3, que você tem um outro indivíduo, que é o oposto desta mulher, que é um indivíduo chamado Nicodemos. Tem um estudioso já falecido, que ele escreve um livro e ele faz a seguinte contraste, e eu gostaria de pedir a sua atenção para você perceber isso, porque é intencional que nós vejamos isso. O nosso Senhor Jesus, ele se encontra com Nicodemos, mas o nosso Senhor Jesus se encontra com esta mulher, e olha o contraste, sobre Nicodemos e a mulher. Nicodemos, ele era judeu, ela uma samaritana. Ele era um fariseu, ela não pertencia a nenhum partido religioso. Ele era um político, ela não tinha nenhum status.
Ele era um estudioso, ela não tinha educação formal. Ele era altamente moral, ela era uma imoral. Ele tinha um nome, Nicodemos, né? Ela não tem nome, não tem nome essa mulher. Ele era um homem, ela era uma mulher. Ele veio à noite para não ser visto pelas pessoas, para proteger a sua reputação. Essa mulher vai no horário mais do sol, meio-dia, porque ela não pode andar com outras mulheres. Nicodemos veio buscar algo. A mulher foi procurada por Jesus nessa situação. Um contraste enorme desses dois personagens. E Jesus vai estabelecer diálogos com dois. Nós vimos com Nicodemos e hoje a gente está vendo com esta mulher. Então essa é uma conversa cativante, porque não é Jesus e Pedro, não é Jesus e João, é Jesus e a mulher samaritana. Jesus pede de beber água para uma mulher samaritana. Se de um lado tem esta mulher, descrita aqui como alguém impensável de ter a nossa atenção, do outro lado você tem Jesus. E esta mulher também não tem noção de quem é Jesus. Quando começa a conversa desta mulher com Jesus, a mulher diz: como sendo tu judeu? Ela identifica Jesus pela identidade apenas de judeu. Pede de beber a mim que sou samaritana. Mas depois ela vai além. Quando Jesus fala para ela que tem água viva e tudo mais, olha a fala dela para Jesus. Olha o verso 10. Antes do verso 10, olha o verso de número 12. Vamos ler? És tu? Só um minuto. És tu maior do que Jacó? Ela está dizendo, você é um judeu. Aí Jesus fala que tem água viva, ela diz, você é maior do que Jacó? Eu e você vemos isso, rimos da história. Óbvio que Jesus é maior do que Jacó. Jesus é o criador de Jacó. Jesus é o redentor de Jacó. Para esta mulher, esse indivíduo que está diante dela é um judeu, e a fala que ele fala, ele promete coisas que nem Jacó deu. Está dizendo, você é maior do que Jacó? E olha Jesus respondendo para ela. E aí eu quero chamar a sua atenção para o verso 10. Replicou-lhe Jesus, vamos ler? Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Está dizendo, se você soubesse quem eu sou, a história seria o contrário. Você que estaria me pedindo alguma coisa. Jesus está dizendo claramente, ela não sabe quem eu sou. Jesus é um judeu. Mais à frente ela vai dizer, tu és profeta? E só no final ela vai dizer, será que eu achei o Cristo? Há um claro aspecto extraordinário desta conversa que se dá. Irmãos, e Jesus é o personagem central daqui, sem sombra de dúvida. É Ele quem vai ao encontro dela. É Ele quem começa o diálogo. Olha lá comigo João 4. Olha o verso 4. E era? Quando você lê isso, talvez você diz, João está dizendo assim, não tinha outro jeito. Ele estava em um lugar e quer ir para outro. E aí ele precisa passar pela província do samaritano. A província do samaritano é um lugar que só vivia samaritano. O judeu não passava lá não. Só em última instância. E havia alguns caminhos que pudessem interligar esta jornada. Havia um caminho nas proximidades das costas, havia uma outra pela Pérea, e havia uma que passava no centro de Samaria. O historiador Flávio Josefo, ele diz que esse era o caminho mais comum de passar. Mas essa frase em João, era necessário passar. É mais do que assim, não tem outro jeito, tem outro. Mas existe uma agenda de Deus por detrás. O Evangelho de João é um evangelho escrito por camadas.
onde você tem uma mensagem vinculada e ligando a outras. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, dizia era de noite, porque ele ainda estava em trevas. E aqui dizia era necessário passar, não só necessário geográfico, porque havia outros caminhos, mas era necessário na agenda de Jesus. Jesus quer chegar ao encontro desta mulher, e é para isso que ele vai para aquele lugar. Essa é uma história extraordinária, por causa dos seus personagens. Uma mulher desprezada, e um Salvador que vai ao encontro dela. Um Salvador que vai disposto a se sacrificar, para que esta mulher seja resgatada. Olha lá o verso de número 5. Vamos ler? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Vamos ler? Cansado da viagem. Irmãos, era necessário ir até a Samaria, passar pela aldeia dos samaritanos, melhor dizendo. Para ir até lá, ele ficou cansado da viagem. Às vezes a gente tem dificuldades em pregar o Evangelho, porque muitas vezes a gente não está disposto a ficar cansados de fazer a obra que Deus nos manda fazer. Jesus está cansado fisicamente, porque ele percorreu uma jornada, por isso que ele tem sede, por isso que ele está na beira da fonte, e os discípulos foram buscar alimento, porque eles estão com fome. Mas isso você tem que lembrar que é Deus encarnado. Nada disso era necessário. Não era necessário Jesus ter fome, se ele não tivesse abrido mão da glória que tinha e assumido uma natureza humana. Para resgatar essa mulher, era necessário ele ter sede, era necessário ele ter fome, era necessário ele estar cansado, porque Cristo se humilhou para resgatar pecadores. O veja aqui em volta de um poço cansado, para que vidas sejam redimidas. O seu Salvador cansou, para que você pudesse ser transformado. Eu e você, nesse encontro com Jesus, se dá porque há mais de 2000 anos atrás, Deus se cansou, no sentido da humanidade, que Ele assumiu. E quando Ele está cansado, Ele estabelece o diálogo, Ele parte para a conversa, Ele rompe as barreiras, e Ele faz um pedido. Olha lá o verso de número 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, vamos ler? Dar-me de beber. Ele está se humilhando, irmãos. Não é uma ordem imperativa, é uma humilhação. Por que é uma humilhação? A mulher é uma samaritana, e ela joga isso na cara. Como sendo tu judeu, pede beber a mim que sou samaritana? Se você acha que a sombra de um judeu já contaminava o judeu, como é que você quer beber das coisas que eu tenho? Perceba, esse personagem extraordinário, Jesus Cristo, está seguindo o caminho da humilhação, para encontrá-la na humilhação dela, e elevá-la ao posto de filha de Deus. Esse é o caminho que Cristo fez, para que eu e você pudéssemos, não apenas esta mulher, mas para que todos pudéssemos ser reconciliados com Deus. Jesus precisou se humilhar, comer com pecadores, sem que ele se tornasse pecador. Então essa é uma conversa maravilhosa, por causa dos personagens envolvidos. O santo do Senhor e a pecadora impura. Parece impossível que isso se dê, mas isso se dá, porque o Salvador desce da sua glória, e se relaciona com gente impuro, para transformá-los na imagem e semelhança dele. Logo à frente dessa história, Jesus vai dizer de evangelizar, de fazer a vontade de Deus, quando os discípulos voltam e dizem assim, nós trouxemos comida, e Jesus diz, olha, minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E aqui está para nós um exemplo, se nós queremos evangelizar, se nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus, esses passos que Ele estabelece, nós também precisamos estabelecer.
Nós precisamos estar dispostos a quebrar barreiras culturais. Precisamos estar dispostos a nos humilharmos. Precisamos estar dispostos a nos cansarmos, para que pessoas possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Mas há uma segunda questão muito importante nessa história. Se a primeira são os personagens, a segunda é a promessa que brota desta conversa. E a promessa está no verso 10. Jesus pede beber água para ela diz para ele, como sendo judeu você pede beber a mim? Aí Jesus fala com ela que há algo maior do que uma simples água. Verso 10, vamos ler? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Há uma promessa de uma água viva. Como eu falei com as crianças, nós estamos acostumados com água. Nós vemos uma geração que a água é encanada. Você abre lá a torneira e tem água. Não era assim. Precisava ir longe em busca de água. E quando achava poço, precisava cavar todo dia, fazer o processo, pegar água cedinho, levar para casa, passar o dia usando daquela água, no outro dia o processo de novo. E Jesus está dizendo para ela: eu tenho água viva. Aí essa mulher diz: como? Você não tem como que tirar, se você não é maior do que Jacó. Jacó nos deu o poço, como você pode dar um rio para nós? O que Jesus está falando de água viva, queridos? Olha o verso de número 13. Afirmou-lhe Jesus, vamos ler? Quem beber desta água tornará a ter sede. Ele está dizendo: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas olha mais: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que promessa: água que mata a sede não de um momento, mas que mata a sede para todo sempre. Água que vai jorrar de dentro para fora. Você vai ter uma fonte. E água que vai atingir a eternidade. John Piper coloca 5 características desta água. Ela é dom de Deus, ela é viva. Quem toma nunca mais tem sede. E a água se transforma em fonte. E a água dá vida eterna. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa promessa de Jesus não é só para essa mulher. Essa promessa de Jesus é para você, é para mim, é para todos os filhos de Deus. E se nós cremos em Cristo, nós temos essa fonte dentro de nós. E você não precisa buscar em cisternas rotas, como nós vimos em Jeremias. Você não precisa saciar mais nada, você tem tudo. Mas talvez você está aqui com uma sede profunda e tentando saciar em tantas coisas, e todos os dias você precisa voltar lá de novo. Jesus está dizendo: quem bebe dessa água tem que voltar de novo. Mas existe uma água que é eterna para você, e você precisa beber dela, você precisa ser inundado por ela. A promessa que Jesus faz é algo que todos nós necessitamos, sermos saciados. Porque quando Deus nos fez para um relacionamento com a divindade. E todo ser humano tem um senso divinitatis, o senso da divindade dentro dele. E desde a queda, eles querem preencher isso, não com Deus, mas com as coisas criadas por Deus. E eles transformam estas coisas em ídolos. Mas sempre falta algo aí. Nunca encaixa perfeitamente. E Jesus está dizendo para essa mulher: eu tenho água viva para você. Jesus está apresentando o Evangelho para ela. Jesus está prometendo aquilo que mais tarde ele vai dizer do Espírito Santo, que é a fonte a jorrar dentro de nós. Há uma promessa grandiosa e torna essa conversa maravilhosa. Mas terceira lição que nós encontramos aqui há uma confrontação decisiva para a história. Olha o verso 15. Quando Jesus promete isso, a mulher quer. Olha o verso 15, vamos ler? Disse a mulher:
Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Essa mulher não está entendendo corretamente a conversa. Ela ainda não chegou na fonte de água verdadeira. Ela está achando que é água de sede. E agora Jesus vai e coloca o dedo na ferida. Olha o verso de número 16. Olha a confrontação. Essa conversa é grandiosa. Por causa dos personagens, por causa da promessa, mas por causa do confronto. Olha o verso 16. Disse-lhe Jesus, vamos ler? Vai, chama teu marido e vem cá. Jesus, vai lá, chama teu marido e vem cá, e eu vou te dar água para você, que nunca mais você vai ter sede. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus só vai dar água viva para nós, quando nós percebemos que nós estamos sedentos. E essa mulher estava tão sedenta, que ela estava buscando saciar o vazio dela no sexo. Olha lá o verso seguinte. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Explicou-lhe Jesus, vamos ler? Bem disseste, não tenho marido, por quê? E este que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Percebe o que Jesus fez? Jesus confrontou aquela mulher. Jesus mostrou para aquela mulher, faz uma reflexão da sua vida. Aí Jesus traz o teu marido, ela diz, eu não tenho um marido. Aí Jesus diz, sim, você já teve 5. E esse que você tem hoje, o 6º, não é teu marido. O que Jesus está dizendo para ela? Você está tentando saciar um vazio. É por isso que você troca de maridos. Você está seca. É essa água viva que eu tenho para você. Essa água que é capaz de saciar aquilo que você tem buscado em outras coisas. Queridos, eu e você só vamos beber da água da vida, se nós percebermos que fora de Cristo nós podemos buscar em qualquer outra coisa, mas nunca vamos nos saciar. É triste essa constatação. 5 maridos você teve, e este que você tem não é o teu. Irmãos, talvez muitos de nós temos tido tantos carros, ou tantos empregos, tantas roupas, ou tanto dinheiro, ou talvez mesmo ter passado por tantos casamentos. Talvez a gente está querendo encontrar o sentido da vida nestas coisas. E você está esquecendo da fonte de água viva. E por isso que você anda tão seco. Por isso que nunca sacia. Por isso que uma compra atrás de outra compra. Por isso que as dívidas aumentam. E você acha, agora saciei, resolvi. E você precisa de novo voltar lá. Às vezes a gente brinca com isso, né? Brigou, a gente vai lá e compra, desconta lá, as mulheres usam muito essa frase. Brigou, eu pego o cartão e vou para o shopping. Irmãos, às vezes isso revela que o nosso coração está em coisas do que no Senhor. Nós precisamos repensar o que de fato sacia as nossas frustrações. Porque a vida é quebrada, a vida é difícil. E só Deus nos sacia. Do resto é uma cisterna rachada. E Jesus está dizendo isso para essa mulher. Mas tocar em feridas não é bom. Tocar em feridas machuca. E essa mulher dá um jeitinho de se livrar disso. Olha lá no verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ele está dizendo, você nunca me viu, e você sabe da minha vida, você é um profeta. Mas se você é um profeta, desde ela ouvir a voz, a advertência, ir lá buscar resolver a vida dela. Não, ela diz, já que você é um profeta, deixa eu fazer uma pergunta teológica. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente está com vazio existencial e a gente está querendo perguntar coisas. E Jesus não vai fugir da pergunta. Jesus vai respondendo e vai trazendo para o centro.
E aqui nós encontramos o quarto motivo pelo qual essa conversa é maravilhosa: por causa dos ensinamentos dela. Não apenas por causa dos personagens, não apenas por causa da promessa, não apenas por causa da confrontação, mas também por causa dos ensinamentos. E qual é a questão que a mulher levanta? A mulher levanta a questão: onde se deve adorar? Mas quem está perguntando isso? Alguém que está vazio por dentro. O que é mais importante, o lugar ou a pessoa que adora? Você sabe a resposta. O mais importante é a pessoa. Por isso que essa mulher está discutindo onde deve adorar. E ela vai para esse caminho. E ela vai para uma discussão histórica, que remete à divisão das tribos. Olha comigo o verso de número 22. Desculpa, verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós aqui os judeus, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nós vimos hoje pela manhã, quem estava aqui viu que quando houve a divisão das tribos, Jeroboão construiu 2 templos no norte, para que o povo pudesse adorar no norte, não ter que ir a Jerusalém. Isso era algo errado, fizeram vários cultos errados com isso. E ao longo da história, então, passou a ter esses 2 núcleos de adoração, em Jerusalém e lá na terra dos samaritanos. E esta mulher busca isso de mais de 400 anos antes de Cristo, essa discussão, e quer que o profeta diante dela resolva isso. Você quer resolver a minha vida? Fala primeiro onde é que se deve adorar. Será que é onde os judeus adoram? Ou será que é onde os samaritanos têm adorado? Olha a resposta de Jesus. Vós adorais o que não conheceis. Vamos ler? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está respondendo para ela que o certo era adorar em Jerusalém. Deus nunca autorizou essa divisão, criando um culto em Samaria. Deus nunca fez isso. A glória de Deus não veio sobre aquele lugar. O lugar da adoração era em Jerusalém. Mas olha o verso 23, vamos ler? Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus está dizendo para essa mulher assim: a sua pergunta está atrasada. Até agora era em Jerusalém, mas vem a hora e já chegou, onde nem em Jerusalém, nem nesse monte, mas sim em espírito e em verdade. Não é o lugar, mas as pessoas que importam. E é isso que Jesus está respondendo para ela. Jesus apresenta o conceito de adoração que transpõe as questões do formalismo de um tradicionalismo. O tradicionalismo judaico era no templo, e as inovações dos samaritanos construíam um culto diferente. Nem tradicionalismo e nem inovação definem a adoração. Quem define a adoração é quem Deus é. Por isso que ele vai dizer: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem define a adoração não é a tradição e nem é a inovação. Quem decide a adoração é quem Deus é. E o que Deus fala da sua adoração. E a sua adoração deve ser em espírito, mas em verdade, a partir daquilo que ele revelou na própria palavra. Esta mulher tem muito a ser impactada com essa conversa com Jesus. Interessante que Jesus, a discussão é onde se deve adorar, no lugar dos judeus ou no lugar dos samaritanos? No capítulo 3, quem apareceu? Um judeu. No capítulo 4, quem está conversando? Uma samaritana. O judeu estava lá, o Nicodemos, adorando no templo. Jesus disse: importa nascer de novo. A samaritana estava lá, no monte dela. Jesus está dizendo: tem que ter água viva. Eu acho que muitas vezes há pessoas que se enclausulam nos sistemas religiosos,
e eles usam aquilo que é benéfico. Deus estabeleceu a adoração, estabeleceu o lugar, várias coisas que Deus faz para isso, mas às vezes as pessoas acham que estar debaixo dessas regras é garantia de que eles estão adorando. O fato de você ter vindo aqui nessa noite não é garantia de que você adorou. Você deveria ter vindo, a congregação é necessária, o dia é necessário, tem que ser no dia do Senhor, mas Deus importa que você o adore em espírito e em verdade. Será que Jesus não diria isso para você nessa noite? A nossa adoração precisa ser algo verdadeira e verdadeira à luz da palavra dele. É possível um formalismo, cumprir as regras e não ser uma adoração verdadeira. Que eu e você tomemos muito cuidado com isso. Quando Jesus fala sobre isso, olha o verso 25. Eu sei, vamos ler? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela está dizendo assim, isso que você está me respondendo, eu sei que quando o Messias chegar, ele vai explicar essas coisas. E aqui você tem a maior declaração do ministério de Jesus. Quem ele é? Ele é um judeu? Ele é um profeta? Mas olha o verso 25, verso 26. Disse-lhe Jesus, vamos ler? Eu o sou, eu que falo contigo. Isso aqui não é normal, só para você entender. Jesus não ficava falando para as pessoas, eu sou o Cristo. Jesus fazia coisas e perguntava, quem diz o povo que eu sou? E a maioria errava a resposta. E Jesus está dizendo para ela, eu sou o Cristo. Jesus já falou de água, Jesus já falou de adoração, Jesus já revelou o coração daquela mulher, já revelou os vazios dela, ela tentou fugir de um lado, tentou fugir do outro, e Jesus agora descortina diante dela, dizendo, eu sou o Cristo. Era necessário que Jesus fosse a Samaria, era necessário que ele passasse lá, era necessário que ele começasse essa conversa com sede, prometesse, revelasse o coração dela, apresentasse o conceito de adoração, mas ele precisa falar abertamente, meio que quase que balançar, dizer, eu sou. E há pessoas assim, há pessoas que vão caminhando, ouvindo, desfrutando de coisas, ficam impactados, mas nunca abraçam o Cristo. E talvez nessa noite Jesus está dizendo para você, eu sou o Cristo. O que significa isso, pastor? Eu sou ungido do Senhor, eu sou o rei, eu sou o profeta, eu sou o sacerdote. Eu sou aquele que permite a adoração a Deus. Eu sou aquele que governo você e supro você. Eu sou aquele que conheço quem você é. Por isso que nós olhamos para esse texto e ficamos admirados, por causa da revelação de quem Cristo é. Quando Jesus acabou de dizer para a mulher, eu sou, eu que falo com você, eu sou o Cristo, chegou os discípulos, admirados que Jesus está conversando com elas, eles nem sabem o que Jesus está falando com elas, eles ainda não entenderam bem essa história de Jesus ser o Cristo. A mulher deixa o cântaro, corre para a cidade e vai anunciar o que aconteceu com ela. Olha o verso 29, vamos ler? Vinde comigo e vede um homem, vamos ler? Que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Tudo que tenho feito, o que é que ela tinha feito? Ter tido 5 homens. O que ela tem é o 6º. Ela está tendo que expor quem ela é. Ela está contando para as pessoas, dizendo, ele sabe do meu vazio. E ele promete água viva. Será que ele é o Cristo? Vamos até ele. E ela leva uma multidão para ser apresentada a Cristo. Quando eu e você somos impactados pelo encontro de Cristo, nós precisamos ir levar pessoas até ele. Talvez você está aqui muito descansado na sua vida. Talvez sua semana foi tranquila, você nem vai no seu vizinho, você nem vai no seu colega do trabalho. Jesus fez uma longa jornada
para estar até a beira de um poço, para uma conversa com uma pessoa. Mas você diz, pastor, você sabe quem é essas pessoas com quem eu convivo? Talvez é um samaritano, entre aspas. Talvez uma mulher, entre aspas. Uma imoral. O seu Salvador esteve com eles, sem se tornar um deles, e o seu Salvador apresentou a água da vida. E a promessa é que essa água vai jorrar. Se você é filho de Deus, você está saciado por aquilo que Deus é, e você tem algo que sai de dentro e chega para outros. Talvez você venha aqui dizendo, pastor, eu não tenho nada para oferecer a alguém. Você tem a fonte de água viva em você. O nosso Salvador não é mentiroso. Se você creu nele, de dentro de você jorra uma fonte de água viva. Você é capaz, sim, de apresentar o Cristo para as pessoas. Que eu e você possamos nos envolver mais em levar a pessoa de Jesus Cristo. Mas que eu e você possamos entender que nem esse ativismo de fazer preenche o nosso vazio. O nosso vazio é preenchido com a pessoa de Jesus Cristo. Ele quem sacia a nossa sede. Vamos orar? Deus, obrigado porque a Tua palavra nos mostra conversas extraordinárias que o Teu Filho teve com seres humanos aqui. Deus, essas conversas hoje acontecem ainda. Acontecem através do registro das conversas antigas. Acontece através da exposição destas conversas. Quando a Tua palavra é pregada, é o Teu Filho falando. Nessa noite o Senhor estabeleceu uma conversa conosco. O Senhor nos chamou à adoração, nós respondemos adorando a Ti, e o Senhor nos apresentou a fonte de água viva, nos lembrando, ó Deus, que talvez nós estamos aqui secos, porque nós não temos buscado no Senhor. Se há entre nós, ó Deus, alguém que precisa descobrir o que é a água viva, o Teu Santo Espírito possa neste momento abrir o coração e que vidas possam ser transformadas. Deus, nos tire, ó Deus, de nós o desejo pelas cisternas rotas deste mundo. Deus, nós temos buscado beber de águas impuras, quando há água viva dentro de nós. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, ó Deus, porque mais do que o lugar, a pessoa importa, e a pessoa é transformada pelo Senhor. Nós nos achegamos diante de Ti, nos méritos do perfeito sacerdote que é Jesus Cristo, e é no nome dele que nós oramos. Amém.